bate aquela curiosidade, né? Aquela coisa do o que tem do outro lado? O que tem do lado de lá da janela, do lado de lá da porta? E, certa noite, Lili resolveu se aventurar. Pelas noites, ela conheceu a aventura, ela conheceu o amor, ela se divertiu e voltou para casa acompanhada. Trouxe dentro de si o fruto daquela aventura. A família, no começo, falou, meu Deus do céu, Lili, não foi assim que a gente te educou. Menina, o que eu faço com você? Mas, brevemente, rápido, a acolheram. Durante toda a gestação, o filhotinho que nascia, que vivia, que crescia dentro da Lili, foi sendo amado por aquela família também. Chegando a hora do parto, a Lili desapareceu. Imaginem essa família, que era completamente louca por essa gatinha, como que eles ficaram. Onde está Lili? E procure, e revire, está embaixo da mesa, está dentro do armário. Onde é que está essa bendita gata? Foi o filho pequeno, o menorzinho, o caçula, que lá de longe, lá na cozinha, ele escutou um miado, baixinho. Foi se abaixando e indo em direção ao forno. Não pode ser. Ela não entraria aí. Abriu devagar o forno e encontrou Lili, num misto de exaustão e orgulho, cercada por seus lindos 5 filhotes, que, embora tivessem nascido no forno, permaneciam sendo gatos. Não tinham virado biscoito. Boa tarde. Meu nome é Andréia. Eu sou aluna de escola pública. Eu fiquei 20 anos no forno, que a gente chama de mercado corporativo. Mas, olha só, eu não virei biscoito. Eu continuo sendo a escola pública. Eu continuo sendo aquela mesma menina que sentava lá na primeira carteira, colada na mesa da professora Leni, a professora de português, na escola pública Marina Sintra, que não tinha biblioteca. E aquela professora andava arrastando um carrinho de feira carregado de livros, que a gente podia pegar e ler sem compromisso. Não era para prova, era para conhecer. A Leni começava todas as suas aulas lendo uma crônica do Carlos Heitor Coni. E ela falava, abre a janela, faz igual a Lili. O mundo é muito maior. Você tem um mundo de possibilidades. Você não é biscoito. Você é gato. E gato tem 7 vidas. Eu tive as minhas 7. Eu vivi 20 anos no mercado corporativo. Metas, saltos, visitas, reuniões inúmeras, e-mails, e participando de IRFP, IRFA, IRF não sei o quê. E o budget, e os projetos de bilhões em empresas de tecnologia, de telecom. Até que a vida me mostrou que talvez aquele meu projeto de trabalhar com a educação, quando eu me aposentasse, de ser a professora Leni, quando eu me aposentasse, talvez não desse tempo. Eu vou tirar essa parte triste da vida, que senão fica aquela coisa, oh, meu Deus, deixa eu te contar as agruras que aconteceram comigo. Fica meio chatinho, então vou parar essa parte. Mas a vida me mostrou que eu tinha que trazer aquele projeto de aposentadoria um pouquinho antes. E aí, gente, é o seguinte, eu sou uma pessoa de sorte, tá bom? Muita sorte. Porque aos 18 anos eu encontrei um maluco, que na frente do padre resolveu falar sim, e se tornou meu marido. E eu falei para ele, então, estou pensando em sair da Faria Lima e virar professora no Estado, com salário de professor do Estado, e 2 filhos para criar, na escola particular. E o doido, que já tinha sido doido quando falou sim para mim lá atrás, falou, vai, meu amor, que lindo o seu projeto, vá virar professora. E eu fui. Prestei o concurso do Estado, passei, e me tornei professora na escola Jacques Maritain. Deixa eu ver se...
na escola Jacques Maritain, lá na comunidade do Heliópolis. De repente, eu saio do prédio da Vivo, ali na Berrini, e vou para o colégio Jacques Maritain. Paredes descascadas, não tinha quadra, porque ele fica na beira da Anchieta, então não tinha muro de arrimo, então o muro despencou numa chuva, então não tinha quadra. As portas dos banheiros também não tinha água no banheiro. Muito barulho, todo mundo falando junto. Uma realidade completamente diferente, mas eu passei no concurso, já vivi uma primeira experiência. Gente, quem sai do mercado privado e vai para o setor público, descobre um negócio chamado burocracia. Porque passar no concurso público é a parte mais fácil. Assumir a vaga é a mais difícil. Aí, beleza. Assumi. Pego minha pastinha de documento com 450 mil exames que a gente tem que entregar. Chego na escola, falo, vou entregar meus documentos, vou para casa, tomar um suco, refletir, me preparar para a aula que eu vou dar daqui a uma semana. E o meu coordenador falou, seja muito bem-vinda ao Estado. Sua próxima aula é daqui a 5 minutos. Falei, oi? Minha filha, você entregou seu documento, nono ano A, final do corredor, à esquerda, 5 minutos. Eu falei, não, moço, filha, 5 minutos, à esquerda. 36 alunos na sala. Que te vaya muy bien. E eu fui. Medo, desespero. Eu não sabia se eu ia conseguir entregar para aqueles meninos o que eles precisavam. Primeira vez em sala de aula. Eu tinha me formado com um projeto de me tornar professora lá na frente. Mas a mudança, o reset, ele não manda um preparo. Ele fala, é agora, filha, vai. Pula. E eu fui. Quando eu entrei naquela sala, eu falei, o que eu faço? E aí eu pensei que aquelas crianças não eram muito diferentes da Andréia, lá de trás. Era só isso. Aquelas crianças eram 36 possibilidades de futuros brilhantes. Aquelas crianças eram 36 oportunidades que a vida estava me dando de fazer alguma coisa que rendesse fruto. Não um contrato milionário de 250 mil, de 400 mil PDTIs na Vivo, mas 36 possibilidades de futuro que eu podia, de alguma maneira, com o mínimo que fosse, ajudar a criar. Mas como mostrar para eles que era isso que eu estava fazendo ali? É simples. É entender que a educação não é só eu ir ali para explicar o que são. Agora vocês todos vão sentir saudades, vai. Para. Uma deliciosa oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida do infinitivo, por que não? Ou a diferença de um predicativo do objeto, de uma adjunta de nominal, de um complemento. Olha que delícia! Eu podia me reduzir a isso, ou eu podia mostrar para eles que a educação é encontro, é troca, é propósito, é a gente olhar para o mundo e falar, legal, gostei de como está, mas olha, talvez eu tenha uma sugestãozinha para deixar isso aqui um pouquinho melhor. Esses são os meus primeiros alunos. E isso é uma reunião. Isso é uma aula minha. Aqui sou eu, gente. Do lado da Thaís. Aqui somos nós criando um projeto de autoria juvenil para contar o Heliópolis de dentro para fora. Para mostrar a comunidade na perspectiva e na voz de quem vive a comunidade, de quem nasceu na comunidade.
Tem um filósofo muito legal, um sociólogo, chamado Martim Barbeiro, que fala que o processo de aquisição da palavra, passar pelo desfiladeiro das palavras, é necessário para se tornar sujeito. O que vocês têm aqui são 36 crianças passando pelo desfiladeiro, tornando-se sujeitos. Aí, a tecnologia, tá vendo? Ó? Aí, ó, não funciona. Estou brincando. O que acontece... quer ver? Vou brincar com vocês uma coisa aqui. Levanta a mão, por favor, quem aqui teve um professor de geografia que passou na sua formação o documentário Ilha das Flores. É lógico. Opa, ó, já manda um e-mail para a escola quem não viu e fala, ó, tenho que voltar para assistir. Ilha das Flores é um documentário muito usado na educação brasileira. Tudo bem? E mostra um cenário muito pobre, muito difícil. E se eu falar para vocês que na comunidade do Heliópolis tem um Ilha das Flores que cerca a estação de tratamento da Sabesp. E que nessa Ilha das Flores se alimentam as galinhas. As galinhas que botam os ovos, que são vendidos na comunidade, naquele carro que fala 30 ovos, R$10. As galinhas ficam o dia inteiro comendo lixo naquele lixão. E a comunidade come os ovos dessas galinhas. Esses meninos foram fazer uma matéria sobre isso. Esses meninos foram perceber que aquela escola poderia ser transformada fisicamente, estruturalmente, no currículo, no propósito. E, ao transformarem a escola, ao transformarem o espaço, esses meninos foram se transformando. E o mundo deles foi ganhando um horizonte um pouco maior. A comunidade foi olhando, foi sendo vista de uma outra perspectiva. E nós fomos sendo vistos de outras perspectivas também. Esses meninos entrevistaram a dona Luísa Helena Trajano e o filho dela. 1h30 de entrevista. Esses meninos deram palestras que foram passadas aqui no Brasil e em outros países. Esses meninos receberam a visita da Marielle Ramé, da ONU, para conhecer o projeto que eles fizeram dentro do Heliópolis. Esses meninos se transformaram. Transformaram a comunidade. Esses meninos me transformaram. A educação me escolheu. E eu escolhi permanecer. Porque eu sou uma pessoa de sorte. Porque eu sou uma pessoa que todos os dias acorda e que explode de orgulho do que faz, do que é, do que está deixando. Nas escolas, quando eu saí e fui para a escola particular, eu fiquei pensando, poxa, mas será que o meu propósito diminuiu? Mas essa transformação, ela acontece todo o tempo. Quem é professor 24 horas por dia. Aliás, gente, a gente encontra aluno em tudo quanto é lugar. Pô, eu fui para Buenos Aires nas férias. A minha filha feliz falou, aqui não vai acontecer. De repente, estou lá em Buenos Aires e só escuto assim, ó, professora, minha filha falou, é mentira. Eu falei, não é verdade. E aluno não pode me encontrar, porque se aluno me encontra, eu falo, o que você está fazendo aqui? Porque o vestibular da Unicamp é agora, domingo, filho. O que você está passeando? Não pode, não. Então, é muito legal, é muito importante. Eu tenho a felicidade de viver essa escolha. E eu faço o convite para vocês. Voltem para a escola, porque a Mariana, certo? Ela falou se a gente estava preparado para voltar para casa. Quando eu voltei para a escola pública, como professora, foi isso que eu fiz. Eu voltei para casa. A escola é a minha casa. A escola é quem eu sou. Graças a Deus. Que bom que eu sou. Que bom que eu me achei na escola. E, por último, para encerrar,
quando, no meu primeiro dia de aula com o 9º ano A, eu propus um texto para eles, que eles escreveram e eu também. E, nesse texto, a gente tinha que responder 3 perguntas. Quem eu sou? Quem querem que eu seja? Quem eu quero ser? E esse texto não é para ninguém, é só para você. Então, eu divido com vocês as mesmas perguntas. Quem você é? Quem querem que você seja? E quem você quer ser? E o quanto que o mundo vai sentir saudade de quem você quer ser. Então, como a gente pode privar o mundo dessa nossa melhor versão? Pessoal, a educação é transformadora. É enriquecedora, é acolhedora e é resistência. Eu agradeço imensamente por fazer parte de tudo isso e agradeço imensamente pelo tempo de vocês de me escutarem. Eu, sim, adoro cada dia dos professores e todas as cartinhas que eu recebo. E adoro mostrar para minhas colegas que eu recebi mais do que elas. Mentira, essa é a parte feia. Gente, muito obrigada pela oportunidade.